Chegamos agora, irmãos, ao tópico 2 da nossa lição. Eles não reconheceram Jesus. Essa é a grande questão e o grande desafio que nós temos. Olha o que Lucas 24:16 nos diz. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha que coisa interessante que o texto nos traz. O texto bíblico. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24:16. Jesus estava presente, como sempre está, mesmo quando não o reconhecemos. Olha que interessante, eles estavam caminhando, tristes, decepcionados, indo para uma direção totalmente contrária à direção que deveriam seguir, né? Indo para uma direção oposta à direção que encontrariam Jesus, indo para Emaús. E só que Jesus estava ali com eles. Jesus estava presente, mas eles não reconheceram. Eles não perceberam. E será que isso só acontece com eles, irmãos? Só aconteceu com aqueles discípulos? Quantas vezes já passamos por momentos na vida e julgamos que estávamos sozinhos, que Jesus não estava conosco? Quantas vezes já deixamos de reconhecer Jesus em nossa vida? Em quantas situações já deixamos de reconhecer Jesus caminhando conosco? E foi o que aconteceu com eles. Então Jesus ali lança uma provocação. Do que vocês estão falando? E aí eles se surpreendem. Como pode você ignorar o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? E aí eles, com um ar de decepção, de frustração, eles começaram a contar a Jesus o que estava acontecendo. Então, irmãos, nós tiramos daí algumas situações interessantes, né? Fatores que podem nos impedir de reconhecer Jesus em nossa vida. Fatores que podem impedir de reconhecermos Jesus em nossa vida. Eles estavam tristes. A tristeza é um fator. Nós não temos o controle sobre a tristeza. Então, inevitavelmente, nós passamos por momentos de tristeza. E a tristeza é um fator que pode impedir de reconhecermos Jesus ao nosso lado, caminhando conosco. Pastor, qual é o remédio para isso então? Qual é o caminho? Qual é a saída? Vamos falar já já. A tristeza. Qual o segundo ponto, irmãos? A decepção. Quando nos decepcionamos com a vida, quando nos decepcionamos com alguém, quando nos decepcionamos com uma liderança, pode ser que nos decepcionemos com um presbítero, uma presbítera, um diácono, uma diaconisa, com um pastor, com uma pessoa que temos ali uma grande, que vemos ali um grande servo, uma grande serva de Deus. Nós podemos nos decepcionar. A decepção vem quando criamos uma certa expectativa de que algo ocorra em nossa vida. Às vezes a gente cria expectativa com um emprego, às vezes a gente cria expectativa com uma cura de um parente querido, às vezes a gente cria expectativa com uma eleição na igreja que pode acontecer.
Queridos irmãos, existem inúmeros fatores que podem causar em nós decepção. Então veja bem, eles estavam ali com um mix, né, no coração de tristeza e decepção. Então são dois fatores que, se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomar as providências corretas, a tristeza e a decepção, elas vão nos cegar espiritualmente. Nós vamos deixar de reconhecer Jesus em nossa vida, e quando deixarmos de reconhecer Jesus em nossa vida, é porque já estamos indo na direção errada, já estamos indo na direção de Emaús. E aí eu trago aqui o diálogo. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, 25. Ó nécios e tardos de coração. Logo, a tristeza é algo que faz parte da natureza humana. A decepção é algo que faz parte da natureza humana. A gente vê em determinados momentos Jesus se entristece, né? Faz parte da natureza humana. Então eu imagino aqui que o nécios e tardos de coração, a acusação aqui que Jesus faz não é pela tristeza, não é pela decepção, mas é pela incredulidade. O grande problema aqui, irmãos, está na incredulidade. E é aí que entra o grande perigo. Eu estou triste, eu estou decepcionado, e eu sou incrédulo, eu deixo de crer, eu deixo de acreditar. Isso me leva para Emaús. A incredulidade era o grande problema. Ó nécios e tardos de coração. Jesus não diz, ó nécios e tardos de coração, por estarem tristes, por estarem decepcionados, por estarem frustrados. Não, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Então o grande problema aqui foi a incredulidade. Como eu disse, a gente não consegue impedir a tristeza, a gente não consegue impedir a decepção, a gente não consegue impedir as frustrações, mas elas se tornam um grande perigo em nós se elas encontrarem um terreno fértil. E qual é o terreno fértil para a tristeza, o terreno fértil para a decepção, o terreno fértil para a frustração? Um coração incrédulo. O coração incrédulo é terreno fértil para a semente da tristeza, a semente da decepção, a semente da frustração.